Todo investidor inteligente sabe, para ter sucesso a gente precisa ter uma carteira muito diversificada. A maior crise da história recente mostrou que os fundos imobiliários do setor logístico são muito resilientes, o que os levou a serem mais negociados do que nunca. O problema é que muitos deles ficaram bem caros durante esse período, o que nos leva a perguntar: será que ainda existem bons fundos com preços atrativos, ou seja, com um bom ponto de entrada? Um dos FIIs que eu citei nesse vídeo, 21 FIIs baratos para 2021, é o RED Logística, que, como o nome já diz, é um fundo de tijolo do segmento logístico. E hoje eu vou te mostrar 7 motivos para você colocar esse fundo na sua carteira, ou não, lembrando que não se trata de uma recomendação nem de compra, nem de venda. São apenas reflexões que eu fiz como investidor iniciante, assim como boa parte de vocês. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e assim você vai saber toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Vamos conhecer um pouco mais a respeito dele? O primeiro motivo para a gente considerar o HLOG é a questão do próprio preço. É isso mesmo. Então, como a gente vê aí na tela, esse é o preço da cota no mercado hoje. Aí temos o seu valor patrimonial da cota. E dividindo o preço da cota pelo seu valor patrimonial, chegamos a esse indicador tão famoso que é o PVP, que nada mais é do que o preço dividido pelo valor patrimonial da cota. E quanto mais próximo de 1, mais próximo ele está do preço justo. Acima quer dizer que ele está mais caro, abaixo quer dizer que ele está mais barato. O segundo motivo para investir no HLOG é que ele não é mais um bebê. E por que isso é importante? Porque isso vai nos permitir fazer algumas comparações, por exemplo, ver o valor da cota, como a cotação se comporta ao longo do tempo. A gente está vendo aí na tela com informações do statusinvest.com.br que a cota oscilou bastante lá no início, mas que se manteve ali próxima sempre do valor patrimonial. A gente consegue perceber que durante todo o ano de 2020 os dividendos foram muito regulares. Isso acontece também porque ele tem uma renda mínima garantida, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas independente disso, os fundos logísticos eles costumam ter um fluxo de pagamentos mais regulares, o que é ótimo para quem pensa em ter uma carteira previdenciária. E além disso, quando um fundo ele tem mais do que 12 meses, ou seja, ele não é mais um bebezinho, a gente consegue fazer um comparativo com outros fundos do mesmo segmento. A gente compara ali o preço, os dividendos pagos ao longo do ano, o PVP, se ele está caro, se ele está barato, enfim. Há várias métricas, né? Tem a questão da liquidez diária. E além disso, quando um FII tem mais de 12 meses, é mais previsível. Enfim, você já sabe mais ou menos o que esperar. Claro que você pode ter algum susto, né? Você já teve algum problema comprando um fundo muito novo e de repente mudaram os fundamentos ou teve alguma mudança muito grande? Deixa para mim nos comentários. O terceiro motivo é o próprio setor logístico, que é um segmento muito resiliente e a gente tem visto aí o seu crescimento nos últimos 3 anos. Boa parte das captações vieram dos fundos logísticos. A gente vê aqui no relatório da RED a representatividade por setor. O setor logístico ele é o segundo maior representado aí na Bolsa em relação aos fundos imobiliários, só ficando atrás ali dos CRIs, né? Claro, o pessoal sempre quer ali um fundo imobiliário que paga bastante, né? Por isso que os CRIs são os primeiros. E a gente vê aqui nesse outro gráfico que o segmento logístico foi o que teve maior premiação, ou seja, teve maior rentabilidade durante aí esse período do ano passado, período tão difícil, que ainda continua castigando os FIIs de shopping e também de lajes corporativas. O quarto motivo é a gestora. A gestora precisa ser confiável. E no caso da RED, que é a gestora aí do fundo, na minha opinião, ela é, se não a melhor, uma das melhores. Seus relatórios são verdadeiras aulas de economia, a gente aprende muito, não precisa nem ter o fundo. Se você só baixar o relatório e ler, vai conseguir entender bastante do que está acontecendo aí no mundo. Mas não somente isso. No caso aqui do relatório do HLOG, ele explica a questão da evolução do estoque dos condomínios logísticos, principalmente no estado de São Paulo. Ele mostra a evolução da vacância, a evolução da oferta. Tem até um mapinha explicando em quais regiões é mais barato o aluguel. E ele traz uma perspectiva aí de que diminuindo a vacância e tendo mais galpões com alta qualidade, a possibilidade é que no futuro a gente tenha aí um incremento nos valores de aluguel. E quem que é o cara por trás dos fundos da RED? Tá aí, é o André Freitas, mais de 37 anos de experiência, foi sócio fundador da Red Griffo, mas desde 2016 saiu de lá para poder criar outra gestora, que é a Red Investments, que você já conhece, que está aí no mercado. Quinto motivo é o portfólio. Hoje o HLOG tem esse patrimônio líquido de 510 milhões, já realizou 3 emissões de cotas, sendo que na última ele investiu em 3 ativos, Condomínio Viracopos, o Citylog Sul e o Galpão Vila Prudente. A gente vê aqui, 90% da alocação está em imóveis, portanto ele é muito focado.
E a concentração está entre São Paulo e Minas Gerais, 64% e 36% respectivamente. Condomínio Viracopos, Citylog Sul de Minas, Galpão Vila Prudente, Condomínio Logístico Industrial Salto e Parque Anhanguera. Começando por esse aí, que é o Citylog Sul de Minas, ele é formado por 4 galpões, sendo que o H-Log é proprietário de 3 deles, 66 mil metros quadrados de área bruta locável, está lá em Varginha, sim, aquela cidade famosa pelo ET. Você conhece Varginha? Deixa para mim aqui nos comentários. E no fechamento de janeiro de 2021, o condomínio encontrava-se 100% ocupado. E aqui temos um desenvolvimento, que é o condomínio Viracopos. Quando estiver pronto, ele terá cerca de 140 mil metros quadrados, com áreas flexíveis que podem ser revertidas para uso como escritório ou espaço adicional de armazenagem. Está próximo do aeroporto de Viracopos, da rodovia dos Bandeirantes e Anhanguera, portanto, será um ativo muito importante dentro do fundo. Temos aí o condomínio logístico industrial Salto. São 3 galpões, 31 mil metros de área bruta locável, na cidade de Salto, está ali perto de Itu. Algumas pessoas chamam de Salto de Itu, mas não vai dizer isso que o pessoal de lá vai ficar bravo com você. E esse imóvel tem um desafio que é a questão da vacância física. Com a saída das lojas 100 agora, essa vacância está ali já próxima de 60%. Mas isso não impacta o resultado financeiro do fundo, porque eles têm uma renda mínima garantida de 18 meses. O que a gente espera é que nesse período consigam encontrar outros locatários, porque é muito melhor que a área esteja em uso e os pagamentos, claro, sendo feitos, do que a gente ter o pagamento, mas a área estar vaga. Passando para o próximo, o Galpão da Vila Prudente, é um prédio industrial, que o atual locatário é a Master Builders Solutions, mais conhecida como BASF, que é a indústria química voltada ao setor de construção civil. E aí temos imagens do Parque Anhanguera, que é um ativo em que o H-Log não investe diretamente. 6% da sua carteira ele tem cotas do FII PQAG11, que é o FII Parque Anhanguera. São 3 ativos integrados, um terreno de 112 mil metros quadrados, classificação AAA, na cidade de São Paulo, e o locatário simplesmente é a Natura. Aliás, falando sobre os locatários, essa é a 6ª razão para considerar aí o H-Log. Como a gente vê, são vários setores, né? Tem varejo, operador logístico, indústria química, farmacêutico, cosméticos e perfumaria. E quem são esses locatários? A gente tem alguns pequenos, tem a Natura, Loja 100 não está mais, caíram fora, Master Builders, que é a BASF, Eurofarma, Boticário, e claro, quando estiver pronto o Viracopos, vai ter ali outros locatários. A gente espera que esse fundo continue crescendo bem. Os contratos, o 7º motivo, quase metade dos contratos vão vencer de 2024 em diante, mas aqui fica um alerta, não é porque eles vão vencer só lá na frente que nada vai acontecer. A gente viu aí que no caso das lojas 100, eles já saíram e isso pode acontecer com qualquer outro cliente, mas é claro que ter o contrato dá um pouco mais de segurança. E no caso dos contratos típicos, eles têm ali as revisionais, e aí estão os meses das revisionais, a maior parte em janeiro. Seus indexadores são IGPM e IPCA, 28% e 72%. Mais um ponto de atenção aqui é a questão da liquidez. Ele tem boa presença nos pregões, tem um bom volume negociado, principalmente se você é um investidor pequeno assim como eu, que não vai movimentar milhões por dia. E aí temos o e-mail do RI, da Red. Tem dúvidas? Quer conhecer mais sobre ele? Fala com os caras lá. Eu tenho certeza de que você vai ser bem atendido. Vimos que ele é um fundo com dividendos bastante regulares, tem crescido bastante, com várias emissões já em pouco tempo. Vimos que ele tem alguns problemas de vacância para serem resolvidos, mas penso que por ele ter aí 18 meses pela frente, essa questão toda deverá ser equacionada pelo fundo. Como é um fundo ainda com poucos cotistas, a liquidez acaba sendo prejudicada. Mas, se é um fundo que você colocar na sua carteira apenas para diversificar, pode ser uma opção interessante. Lembrando, não é recomendação de compra nem de venda, mas é um fundo para ser estudado, não somente aí para 2021, mas acredito que para os próximos anos. Confio muito na gestora e acredito que eles vão fazer, sim, um bom trabalho aí com a H-Log. Se você gostou, deixa seu like, compartilha e na próxima semana vamos analisar outro fundo imobiliário.